Você é um cientista e participa de uma excursão no gelo, mas acaba encontrando algo extraterrestre e agora todos estão em perigo. E esse é o filme Rabin Gerdau, Terror no Gelo. E eu sou o F, o especialista fresco, então vamos recapitular. O filme começa mostrando uma missão espacial no ano de 1982, e o astronauta estava voltando para a Terra, mas ele acaba perdendo o controle da nave e dentro tem um líquido estranho que acaba saindo, e acho que esse cara deu uma falecida de leve. E agora vemos algumas pessoas que estavam se preparando para fazer uma excursão no Alasca, enquanto um cientista está trabalhando, a outra só está filmando, porque nessa vida ninguém é obrigado a nada. E eles começam a seguir uma estrada de gelo e deserta, até que chegam em um porto que havia um grande barco de pesca. E chegando no barco, todos os tripulantes estão se reunindo para conhecer os cientistas e vem um negão na canela fina fazendo graça com o pessoal. E uma russa aparece e já quer ir pra cima dele, pois ele colocou um peixe congelado no armário dela, e o capitão aparece e manda todos ficarem quietos. E vemos que Sadie era a neta dele, por isso aceitaram ir tão longe para fazer os testes. O professor da pesquisa, Stephen, começa a explicar o que vieram fazer ali, e eles precisavam analisar o comportamento das baleias, pois elas estavam agindo de forma estranha. E ele diz que toda a universidade estaria custeando essas pesquisas, e vemos que ele não é um cara muito legal. E as meninas começam a se preparar para montar os equipamentos, pois elas possuem um computador que analisa todo tipo de substância orgânica. E galera, se elas possuem um negócio desse, para que estudar baleias se elas podem ficar ricas? E o capitão chama a Sadie para a ponte de comando, e chegando no local, seu avô começa a dizer que estava com saudades dela. E ela começa a lembrar de seus pais que já trabalharam em embarcações, mas acabaram falecendo. E do lado de fora, o pessoal está pescando caranguejos. E esse filme tem uma qualidade tão duvidosa que fica alternando entre o filme e as imagens do National Geographic. Sadie não está conseguindo dormir, e ela percebe que eles já chegaram na área das baleias, pois elas possuíam alguns rastreadores. E ela começa a analisar as baleias feitas em CGI de baixo orçamento e percebe que tem alguma coisa que estava chamando a atenção delas. E tem algo piscando, e quando eles conseguem pegar, não sabem se é uma mina japonesa, mas pela cor do gelo já estava ali há muito tempo. E olhando parecia um tipo de satélite. E agora aquele momento que tudo que já não está dando certo, com certeza vai dar errado. Pois eles começam a quebrar o gelo e Stephen só está fazendo filmagens, pois ele queria o achado para ele, e quando eles conseguem abrir aquilo, parecia uma nave espacial, pois tinha um astronauta falecido, e o avô dela descobre pelas inscrições que aquilo era soviético, e diz que era melhor entregar para o governo, mas Stephen era ganancioso, e diz que aquilo fazia parte da universidade, pois em mares internacionais, quem conseguisse encontrar poderia levar, e ele acha que daria certo, e o capitão diz que já que encontraram no barco dele, a propriedade seria da Sadie. E ela decidiria o que fazer, e eles guardam no porão até voltarem. E o chinês, o negão da canela fina e o galã descem para dar uma olhada. E nesse filme as pessoas têm a mania de colocar a mão onde não deve, e eles dão uma zoada com canela fina. O capitão recebe um chamado e a base recebeu um alerta de Mayday, mas ele diz que não chamou nada, e acha estranho. E depois Stephen vai para cima da Sadie e começa a dizer que se ela não passasse a propriedade do objeto para ele, ela ficaria com a imagem queimada na universidade. E o galã aparece para falar com ela, e o professor fica com mais ciúmes ainda, e começa a dizer que pode cuidar dela, só precisava aceitar. E galera, não preciso nem dizer que esse cara com certeza tem algum problema. O galã pede para o grandão distrair o professor, pois eles queriam analisar aquela nave, e o grandão começa a dizer que estava se sentindo sozinho, e Stephen fica assustado e começa a dar uma de psicólogo. E enquanto isso, Sadie pede ajuda à russa para entender o que era aquela nave, e ela diz que era de uma missão lunar, e quando elas dão uma olhada no corpo, estava muito preservado pelo tempo que caiu na Terra. E como nesses filmes alguém tem que fazer alguma besteira, Sadie abre o traje e pega uma amostra, e a russa vê uma cápsula rompida e diz que não conhece aquelas palavras. E depois que elas terminam de pegar as amostras, o grandão começa a dizer que não acreditava em nada daquilo, e
Steven percebe que foi ludibriado. Enquanto que Sadie está fazendo pesquisas para identificar o que era aquele organismo, ela descobre que era um tardígrado e eles não sabem por que aquilo viria do espaço. E nesse meio tempo, o professor estava descendo para fazer gravações como prova, que era dele. E ele percebe que tinha alguma coisa aberta e tinha algo se mexendo. E do nada o grandão começa a lutar com a russa, mas era aquela luta com olhar de maldade. E na sala de máquinas tem um cara que é um morador de rua que invadiu, e ele vê uma gosma esquisita e dá uma falecida de leve. Sadie vai falar com seu avô que precisavam voltar o mais rápido possível, e o professor aparece dizendo que se não passar os direitos para ele usaria as provas contra ela e sua carreira acadêmica acabaria. E agora é aquele momento que vemos que tudo pode piorar, pois eles descem para ver a nave, mas quando percebem, o astronauta sumiu, e o professor começa a surtar, achando que eles jogaram no mar para ninguém ganhar nada. E o velho quase dá uma falecida de leve nele, pois ele é o típico personagem em filmes de terror que você não ia querer ter por perto, pois no primeiro surto quem se ferra é você. O capitão reúne toda a tripulação para entender o que aconteceu, e Sadie escuta um som estranho e o professor estava do lado de fora desesperado, dizendo que tudo estava queimando. E quando o pessoal chega, ele estava todo vermelho e sem camisa, e saem vários tentáculos das costas dele, soltando um líquido de procedência duvidosa, e o Canela Fina acaba engolindo, e do nada todo o líquido se junta e entra no ralo, e Sadie consegue pegar uma amostra muito louca, e agora eles viram que tudo poderia dar ruim, pois todos foram expostos. Eles jogam o corpo no compartimento de carga e todos estavam olhando de forma estranha para o Canela Fina, pois ele foi o que mais bebeu. E galera, acho vacilo isso. Logo o Canela Fina teve que passar por essa humilhação? E eles dizem que ele teria que ficar em quarentena e quando vão analisar o organismo, percebem que eles estão vivos e conseguiam se tornar sólido e líquido ao mesmo tempo. E eles nunca viram nenhum animal fazer aquilo. O capitão desce com o chinês na sala de máquinas e o morador de rua não estava lá, e tinha muito melado no chão, e alguma coisa conseguiu entortar o ferro para fazer o motor funcionar. E eles encontram uma criatura bizarra, e ao invés de correr, ficam olhando, e o chinês acaba sendo puxado, e o capitão consegue fugir desesperado. E agora eles sabem que com nitrogênio conseguiriam parar a criatura, e eles estão desconfiados do Canela Fina, pois ele pode se transformar a qualquer momento. Eles começam a se preparar para usar o nitrogênio, e eles precisam acabar com aquela criatura ou não conseguiriam sair dali. E quando chegam na sala de máquinas, o bicho estava cada vez maior, pois ele se alimenta de outros organismos, e agora vê o momento que achei vacilo, pois quando voltam a Russa estava prendendo o Canela Fina, dizendo que ele estava estranho, e quando ele tenta dizer que só estava com medo, a criatura sai das costas dele e ela dá um tiro de flare nele, e nem preciso dizer que se explode o navio todos estariam ferrados. E agora se prepara para o maior plot twist da sua vida, pois Sadie começa a vasculhar o local para ver se acha alguma criatura, e encontra na mala da russa muitos equipamentos de espionagem, e era assim que ela se comunicava com o governo. E quando o pessoal vai confrontar, ela diz que era conhecida como consultora, pois eram espiões da União Soviética que foram mandados para achar experimentos perdidos que foram enviados ao espaço, e ela diz que aquele organismo estava em todos e ninguém poderia ir embora. Ela diz que em 30 minutos um submarino chegaria para buscá-la e que havia plantado várias bombas pelo barco, e que eles ficariam ali pois não poderiam deixar provas. E o grandão ficou revoltado, pois ele achou que ia rolar o que rola quando a rola rola. O avô de Sadie diz que a avó dela faleceu há 6 meses, mas ele nunca contou e diz que não tinha coragem de se livrar das cinzas dela. E do nada começa a sair uma gosma estranha da tubulação e eles começam a dizer que deixariam a russa viva se ela ajudasse o pessoal a sair dali. E o bicho está cada vez mais perto, e quando o bicho vai pra cima dela, a ajudante da Sadie é pega, e agora que tudo está ferrado, pois acabou com a cota do filme. A russa consegue fugir, mas quando ela chega no corredor, aparece uma perna andando sozinha e ela é atropelada. E agora só sobrou o Sadie, o velho, o grandão e o galã. E eles precisavam encontrar todas as bombas, e eles conseguem encontrar 2,
vidas. O problema é que as outras 4 estavam dentro do esgoto do navio, e o local era muito tóxico. E Sadie diz que entraria, pois era a protagonista, e começa a tirar todas da parede, mas percebe que tudo ali na verdade era criatura. Então ela precisa sair na loucuragem, pois quando um secundário tenta sobreviver, ele consegue falecer com uma perna, mas quando se trata da protagonista, nem na piscina do bicho algo acontece. Ela consegue sobreviver e o bicho estava maior ainda, pois quanto mais o organismo se alimentar, maior ficava. E ela coloca as bombas nos tanques de nitrogênio e tudo parecia que ia dar certo, mas o avô dela aparece vermelho, pois foi infectado, e ele começa a se despedir, então vai jogar as cinzas da sua esposa fora, porque até agora não serviu pra nada, e pede pra se caso ele comece a se transformar, pra jogar nitrogênio. E o grandão estava tentando desenvergar o ferro do motor, e ele está conseguindo. O problema é que atrás dele está vindo a criatura com o corpo da russa que ele gostava, e ele consegue derrubar o bicho e acha que resolveu, mas leva uma estocada e dá uma falecida de leve, e o velho diz pra Sadie controlar o barco, pois eles ainda poderiam sobreviver. O problema é que quando ela entra, o galã acaba dando uma falecida de leve e seu avô já estava mais pra lá do que pra cá. E como não tinha muito o que fazer, ela fica olhando ele levar uma surra dos tentáculos, o que não faz sentido. Ela vai para a sala do capitão e sabe que não pode deixar aquilo ir para a civilização, então coloca o barco a toda velocidade em direção ao iceberg, porque assistiu Titanic, e era a única forma de deixar aquilo congelado. Então ela sai pela janela e pula para não ser pega, e termina com ela pedindo socorro no rádio no meio do Alasca. E me diz aí qual a chance dela conseguir sobreviver nesse frio, e mais difícil que isso é sobreviver a esse filme de qualidade duvidosa. Galera, se curtiu o vídeo, então curte aí o vídeo e se inscreve com o sininho ativado, que você nunca vai ficar sem algo de qualidade duvidosa para alegrar sua semana. Então vem comigo, agora pega sua vitamina C, de coragem, porque amanhã tem mais.